Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Terceiro Anjo e a Saúde. Mais uma vez vim compartilhar convosco da mensagem que Deus tem nos dado na sua palavra, que é a mensagem da saúde, e que gostaria tanto de poder compartilhar um pouco que Deus tem me revelado, não é? A palavra diz lá em João que hoje, se ouvires a sua voz, não endureças o seu coração. E Deus tem feito na minha vida maravilhas. Não posso reclamar. Deus tem sido tão bom comigo e com a minha família. E é por este motivo que eu gostaria tanto de poder compartilhar dessas mensagens que realmente transformam, não é? A mensagem da saúde que Deus nos deu, ela é pura, simples, que se nós todos a seguirmos, assim como aconteceu com o povo de Israel, quando Deus deu instrução em Êxodo capítulo 15, versículo 26, de que se ouvissem atento à voz do Senhor, se guardassem os seus estatutos, se lembrassem dos seus mandamentos, se andassem segundo a vontade de Deus, não se veria neles nenhuma enfermidade de que Deus enviou aos egípcios. E enquanto eles foram fiéis à palavra do Senhor, não se achou no meio dos israelitas um enfermo sequer. E essas palavras não foram escritas somente para o povo daquele tempo, mas para nós hoje também ainda tem grande utilidade. Porque o Senhor, como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que o Senhor diz que eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Se o Senhor mudasse de ideia, nenhum de nós estaria vivo hoje. Imagina se Deus acordasse hoje e dissesse: não vou dar ar a ninguém. Todos estaríamos mortos num piscar de olho. Então, Deus não muda. O que Ele foi ontem, Ele é hoje e será amanhã e para sempre. Então, a mensagem da saúde que Deus nos deu, desde o antigo Israel, de geração em geração, até que ele volte, ainda funciona. Por quê? Por causa do pecado, como nós vimos nas lições passadas, o homem ficou vulnerável a doenças. Por isso que Deus, lá em Gênesis, dá ao homem aquilo que deveria comer como seu alimento, não é? Os animais estavam lá, mas eles não foram criados para serem comidos. Deus deu a erva do campo ao homem para que pudesse comer plantas que dão frutas, sementes, não é? Verduras. O que nós temos hoje, Deus abençoou lá no início, depois que entrou o pecado, para que o corpo humano, uma vez que ele ficou já vulnerável à doença por causa de pecado, essas verduras, essa dieta vegetariana proporcionasse uma cura natural para o nosso corpo. Porque Deus fez este corpo com poder para se curar. Mas ele só pode se curar se nós oferecermos aquilo que é adequado para o nosso corpo, não é? E vimos na lição passada que o que faz com que hoje tenhamos doenças é o que é? A má nutrição, o estilo de vida antifisiológico, aquilo que não é adequado com o funcionamento do nosso corpo humano. Então,
por causa do estilo de vida, hoje temos contemplado variedades de doenças em que a causa é o único ponto, que é a malnutrição. E nós vimos também de que Deus quer que nós possamos ser curados. Lá no livro de 3 de João, no versículo 2, quando Paulo escreve para o Gaio, diz que eu oro a Deus, não é? Para que tudo te vá bem, não é? Na tua vida. E que tenhas boa saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, mostrando que Deus quer que nós possamos ter boa saúde. Uma saúde perfeita, uma saúde sem doenças, uma saúde perfeita para que nós possamos glorificar a Deus. Quando lemos no Espírito de Profecia, vimos que um corpo doente não pode glorificar a Deus. Deus quer que nós possamos ter um corpo saudável para que nós possamos o glorificar. Então, hoje, estou aqui... Vai dar manjora já. Vai dar manjora já. Hoje estou aqui para enfatizar mais, encorajar mais, que olha, de estar mostrando essas verdades é porque Deus espera que cada um de nós possamos mudar o nosso estilo de vida, não é? Para podermos escapar dessas enfermidades que têm nos assolado, em que a medicina moderna não tem cura. Por isso vimos pessoas cada dia cheias nos hospitais. Vão controlar hipertensão, vão controlar diabetes, vão controlar cânceres, vão controlar tanta coisa, porque a medicina moderna diz que não tem cura, não é? E com o método que Deus nos deu, tem cura sim, desde que nós ofereçamos ao nosso corpo aquilo que ele precisa e reeducá-lo, não é? A voltar à sua natureza que Deus fez, ele pode sim se curar por si mesmo. E é por essa razão que hoje estou aqui. E nós vimos na lição passada de que alimentos acidificantes são eles que provocam doenças no nosso corpo, porque quando o DNA, não é, não consegue dar, está modificado e não consegue dar uma informação correta à célula, e a célula já não pode fazer, já não sabe quando é que deve se multiplicar, quando é que ela deve morrer. Então, cria isso um distúrbio no corpo. Por isso que as doenças dessa forma começam, não é? E vimos que isso, o que causa, são os alimentos acidificantes que nós comemos, não é? E hoje, como prometi que viria esclarecer, né, em partes, em grupos, quais são esses alimentos, embora que não são todos, mas pelo menos os básicos, o que nós mais consumimos, não é? São os que vou apresentar aqui hoje. E eu espero que o irmão e a irmã possa ouvir a mensagem, né? Pedir a Deus que possa iluminar para fazer o quê? Para que possa adotar esse sistema para ver se realmente funciona ou não. Mas eu tenho certeza que Deus, ele não faz. Funciona mesmo. Eu digo porque de mim mesma sou testemunha de que funciona. Tenho visto o milagre de Deus dia a dia na minha vida. A restauração dia a dia na minha vida, não é? Por causa desses métodos básicos que Deus nos concedeu, não é? Por essa razão, eu estou aqui para compartilhar convosco as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. E se Deus faz esses milagres na minha vida, creio que na sua vida também Deus pode fazer. Desde que nós abramos a porta e deixar que Ele entre e trabalhe, não é? No nosso coração quanto a esse assunto. Então, aqui, como eu prometi, não é? De vir dar quais são esses alimentos que acidificam o nosso corpo, não é?
vamos dividir em 3 grupos, não é? Esses alimentos. E eu peço que, se tiver uma caneta, pode alistar embaixo, não é? E depois ver na sua cozinha o que está lá, que não deveria estar, que te prejudica a saúde. Nem para os nossos pequeninos, porque muitas das vezes dissemos que estamos a amar os nossos filhos porque os amamos demais, não é? E eu faço essa pergunta. O que é pior de alguém que chega, te mata com uma arma, e aquele que te mata lentamente, sem você perceber, e só vai se ver já morto? E eu creio que é o veneno lento. Esse é muito perigoso, porque você vai consumindo, e não vê os danos que isso tem feito no organismo. E nós estamos a fazer isso com os nossos filhos. E estamos assassinando os nossos filhos lentamente com junk food que nós demos aos nossos filhos. E estamos a lhes assassinar pouco a pouco, não é? E temos de ter em mente de que Deus nos deu a eles para nós os educarmos para Ele. Não nos deu para os criar para o nosso orgulho. Nós somos mordomos, confiados a Deus para educá-los para Ele. Então, o que eles comem, o que eles bebem, o que eles vestem, deve ser para a glória de Deus, não é? Então, devemos ter muito cuidado ao que nós damos aos nossos filhos. Danones, doces, pipocas, nicknacks, hambúrgueres, muitas coisas. E estamos a assassinar os nossos filhos lentamente. Temos que ter muito cuidado do que nós damos de comer aos nossos filhos, não é? Então, o primeiro grupo, não é? Dos alimentos que acidificam o nosso corpo, não é? Todos alimentos de origem animal. Vou tentar detalhar aqui alguns, não é? Que eu pude registrar aqui, e também, se puder, vai anotando aí, não é? Todos os alimentos de origem animal, todos eles. Temos as carnes vermelhas, temos aves, que incluem galinhas, pato, peru, gansos, não é? Todas as aves que se comem, não é? Deve-se eliminar. Temos frutos do mar, temos camarão, lagosta, caranguejo, lulas, polvo e outros por aí, não é? Que ao consumirmos parecem tão inofensivos, mas o corpo está em apuros para poder manter o equilíbrio do nosso sangue, para que nós possamos continuar vivos até hoje, não é? Carnes embutidas, não é? Ou trituradas. Temos hambúrgueres, temos vorces, temos chouriços, temos palones, temos salsichas, temos linguiças e muitas carnes moídas que você pode enumerar. Devem desaparecer dos nossos congeladores. Alimentos de origem animal, leite, derivados de leite, temos a manteiga, temos o queijo, temos sorvetes, temos iogurtes, doces, leite, creme de leite, leite condensado, ovos. Lembram que na primeira lição, não é? Eu até falei de que não se pode consumir nada que tenha cara e que tenha tido uma mãe. O ovo nasce de uma galinha. Depois de ser ovo, o pintinho se desenvolve ali dentro e depois torna-se em galinha, não é? Então, o ovo também faz parte, não é? E temos o segundo grupo, não é? Dos alimentos industrializados. São aqueles alimentos em que são aqueles alimentos processados, não é? Aqueles que sofrem adição de sal, açúcar ou óleo para alimentos in natura. Então, são alimentos saudáveis, alimentos processados, não é? São alimentos saudáveis em que as indústrias modificam. Põem lá mais açúcar, põem lá sal, põem lá óleo. E nós, quando vemos nas prateleiras, temos cá é sumo de ananás,
mas lá foi adicionado açúcar para poder durar mais tempo nas prateleiras. Então, esses alimentos não podem fazer parte da nossa dieta, não é? Deve ser completamente eliminado, não é? Por quê? Para aumentar a durabilidade para aumentar a durabilidade e realçar o sabor, não é? E manter a identidade de alimento original quando já foi modificado, não é? Nós vamos comprar lá dizer que é sumo 100%. Sumo 100% feito agora aqui não vai ficar 2 dias, né? Fora da geleira. Mas aqueles alimentos que estão ali ficam semanas e semanas e não se estragam. É por causa dos conservantes, não é? Os quais esses conservantes é que vêm trazer uma confusão total no nosso corpo. Trazem, acidificam o nosso organismo. Então, não devem fazer parte da nossa dieta. Temos o exemplo de congelados, temos lá frangos congelados, temos salgadinhos de pacote, temos sardinhas, temos biscoitos, bolachas, doces. Na verdade, todos, né? Alimentos feitos na base dos brancos. Quais são os brancos? Açúcar refinado, farinha branca, farinha de trigo branco, não é? Sobremesas e chocolates, não é? Então, esses alimentos são um veneno lento no nosso organismo. Nós estamos a morrer pouco a pouco e não percebemos por causa de quê? Tornou-se prático. Porque eu acredito que ninguém escolheu comer dessa forma, mas tornou-se prático por causa da correria do dia a dia. É mais rápido, é só comprar, comer. É só comprar, fritar, comer. Então, tornou-se, não é? Acessível para uma vida corrida que nós temos hoje. No terceiro grupo, nós temos bebidas. Bebidas alcoólicas, bebidas lácteas, né? Ou bebidas de leite, não é? Que são produtos compostos de 51% de base de leite e adição obrigatória de soro de leite. Soro de leite é aquela água de leite que separam quando se faz o queijo. Depois adicionam ali, não é? No processo de se fazer essas coisas, não é? Divididos em 2 grupos. Temos fermentados com adição de cultivo de bactérias, tem muitas bactérias. O leite tem muitas bactérias. Leite de vaca, leite de cabra, leite, sei lá, de qual tipo de animal que se consome, né? Não pode, porque tem muitas bactérias. Então, por mais que dizem que foi processado, as bactérias do leite ainda continuam lá. Então, dizem que não podemos consumir por completo, não é? Então, diz que tem maior conteúdo de bactérias, não é? De leite. Por exemplo, como nós mencionamos atrás, o iogurte, não é? E suco de frutas, não é? E como é que é? Os iogurtes. E temos os não fermentados, não é? Se vende por aí, gelinho de leite, refresco de leite, não é? Então, esses achocolatados e bebidas com suco de frutas. É leite com ananás, por exemplo, né? Então, o leite tem maior conteúdo de bactérias e no nosso corpo é um desastre total, não é? E todas as bebidas cafeinadas, não é? Todas as bebidas cafeinadas. Temos café, chá preto. O café e o chá preto é o maior veneno que tem causado problemas cardíacos. E vicia. Porque se alguém não tomou chá, diz que estou com dor de cabeça. Se eu tomar um chá com folha de chá bem forte, irei melhorar. E parece que melhora, né?
Por quê? Porque aquilo se tornou um vício. Para não ter dor de cabeça, deve de tomar um chá preto. O café, diz que, estou com sono, mas como quero trabalhar um bocadinho, deixa eu tomar um café. É um estimulante, não é, do cérebro. Então, não podemos tomar estimulantes do cérebro, porque parece que realmente é bom ali, mas depois que o efeito acaba, o problema volta novamente. Então, temos que evitar essas coisas para que possamos o quê? Não danificar o nosso cérebro por causa desse consumo dessas coisas. Então, temos refrigerantes, refresco de maçã, refresco de não sei o quê, são corantes com muito teor de açúcar. Tem muito açúcar mesmo, de verdade. Então, tendo muito açúcar, prejudica o nosso organismo. Acidifica o nosso organismo demais, não é? Então, estes são mais ou menos, mais ou menos um resumo dos alimentos que acidificam o nosso organismo. Então, que na sua própria estatura são acidificantes e aumentam a acidez no nosso organismo e vai dar, na verdade, muito trabalho para o corpo tentar neutralizar e não consegue. E os rins acabam sendo sobrecarregados, não é? Com esse nosso estilo de vida. Por isso que temos por aí hoje infecções urinárias, pedras nos rins, é por causa desse teor de açúcares, de gorduras que nós comemos, não é? Então, precisamos ter muito cuidado. Eu gostaria de ler convosco no livro Espírito de Profecia. O livro chama-se Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 24, parágrafo 1, que diz assim: somente quando dermos atenção inteligente aos princípios da saúde, seremos habilitados a ver os males que resultam do regime impróprio, não é? Lembram dos princípios da saúde? Dormir cedo, beber água, descansar, fazer exercício, tomar ar puro, tomar sol e confiança em Deus. Então, se nós colocarmos em prática, ou se nós observarmos de forma inteligente, iremos ver que essa alimentação que nós achamos que é inofensivo e é saudável, não é? Entre aspas, iremos ver se nós observarmos, não é? Como é que é? O coisa da saúde, os princípios da saúde, não é? Com inteligência e colocarmos em prática, iremos ver essa grande diferença, não é? Então, diz que depois de reconhecermos seus erros, tivermos coragem para reformar nossos maus hábitos, havemos de experimentar que o processo da reforma exige lutas, exige muita perseverança. Uma vez educado o gosto, o paladar, porque o maior problema da dieta natural não anima, não tem lá muito interesse. Então, por causa do que é artificial, não é? O nosso paladar já mudou. Então, precisamos de reeducar o nosso paladar, não é? Precisamos reeducar o nosso paladar, a voltar ao paladar natural que Deus nos deu, não é? Reconhecendo que o uso de alimentos que antes haviam sido considerados inofensivos estivera pouco a pouco, mas seguramente lançando bases para a dispepsia, não é? Então, dispepsia é aquilo que causa a má nutrição, não é? A má digestão. Às vezes temos queimadura no peito, temos gastrites e úlceras, temos infecções, não é? É por causa de tudo isso. Então, eu penso que o Senhor possa nos iluminar, não é? Que possamos
levar a sério quanto a essa questão da saúde. Porque Deus quer nos curar, mas nós temos que estar dispostos para ser curados. Então, Deus possa nos abençoar nesta tarde e que essa mensagem eu oro para que possa ajudar a mim, ajudar a si, de dar a Deus a chance, não é? De nos curar. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus oramos. Amém.